O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma reunião com os governadores para apresentar uma PEC voltada à segurança pública. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, criticou a proposta apenas para levar uma resposta para lá de irônica do presidente. Foi bem engraçado. Fica aqui com a gente que você vai ver agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Essa reunião que tava todo mundo ali nas cadeirinhas, né? Tinha governador, tinha ministro, tinha muita gente. Quem tá aqui para contar tudo pra gente é a Sofia Labanca. Olha aqui, ó, @lentevermelha, @da Sofia. Onde que a gente pode te seguir, Sofia? Pode me seguir lá no Blue Sky, no Instagram. Os dois principais são esses. Boa! E o meu @lu.junior para me seguir no Instagram, no TikTok e no Threads, que é o sapatênis aí dos microblogs. Falaram no chat aqui que é o Ciro Gomes dos microblogs. Pode ser. Vamos lá, Justo. Então, foi discutida aí nessa reunião a tal da PEC da Segurança Pública, que tem aí como objetivo incrementar as atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, aumentar as atribuições desses dois órgãos, pegar e colocar na Constituição o tal do Sistema Único de Segurança Pública e também pegar e unificar o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário. O Lula juntou aí o Lewandowski, né, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, e os governadores de todos os estados nessa reunião. E no meio da reunião aí o Caiado, né, Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, resolveu dizer que não estava gostando muito dessa ideia aí não. Daí o Lula acabou dando uma resposta bem interessante para ele. Vamos ver esse trechinho. E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. A hora que eu ouvi isso, minha reação foi "Ô!" na cara. Não, gente, é a única resposta possível, né, gente? O cara pegar e chegar... Não, porque eu resolvi o problema de segurança pública em Goiás. Gente, não tem um estado nesse país que tenha resolvido o problema de segurança pública. Não existe. Todos os estados têm problema de segurança pública. Mas, enfim, qual que é a grande briga aí que o Caiado tá tentando levantar? É que hoje a segurança pública ela é basicamente uma atribuição estadual, né? É o governo do estado que tem a sua polícia militar, a sua polícia civil e assim por diante. O Lula está argumentando que o crime organizado ele não respeita essas fronteiras. O crime organizado não respeita a fronteira de estado, não respeita nem sequer fronteira de país, quem dirá de estado. Então, que é preciso pegar e ter uma organização da segurança também federal, da mesma maneira que o crime está se organizando a nível federal, a segurança também tem que se organizar dessa forma. Vamos ouvir o Lula falando. Organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo. É preciso que a gente tenha uma coisa muito, mas muito organizada, e nós estamos dispostos a discutir quantas horas for necessária, quantas reuniões for necessária, através dos nossos secretários, através dos nossos representantes no Poder Judiciário, para que a gente possa apresentar uma proposta definitiva de combate ao chamado crime organizado,
que está hoje espalhado em todo o território nacional. É isso aí. Perfeito. O Caiado, como é que ele reagiu a essa situação toda? Depois que ele saiu, ele falou que isso não é algo que deveria ser... A segurança pública não é um assunto que deveria ser tratado dessa forma, com ironias e brincadeiras. E também insistiu nessa questão de que ele acredita que pode estar esvaziando o poder dos estados. Vamos ouvir. E antes da reunião, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, disse que não foi consultado a respeito da PEC da Segurança Pública e que o texto é inaceitável. É lógico que é inadmissível qualquer invasão, tá certo, nas posições que os estados têm em termos de poder da sua polícia civil, da sua polícia militar, da sua polícia penal, tá certo? Que realmente são as estruturas que sustentam a segurança neste país, com a total parceria com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Agora, retirar prerrogativas dos estados e concentrar prerrogativas da União, isso é inaceitável, inadmissível e, sem dúvida alguma, esse projeto que foi, de uma certa maneira, tá certo? Eu, como governador, fiquei sabendo por vocês, pela mídia. Eu vou discutir um assunto que eu não sequer soube do assunto. Então, quer dizer, eu acho que ao se discutir uma matéria como essa, deveria passar por uma análise detalhada antes de vir por uma reunião mais ampla. Novo homem da essa fala. foi a fala aí do Caiado. Daí o que acontece? O José Guimarães, que é deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, diz que a visão do Caiado destoa dos outros governadores, que os outros governadores, mesmo aqueles que são oposição ao governo, aceitaram bem a proposta, e ele citou, inclusive, como exemplo, o Tarcísio de Freitas, que teria aceitado essa proposta muito bem. E, de fato, o Tarcísio de Freitas, ele falou que não apenas ele apoia essa proposta, como ele acha que, inclusive, tinha que ir além, que tinha que tá pouco, tem que ir essa proposta e mais. Então, realmente, basicamente, o que a gente vê é o Caiado aí arranjando essa briga. E por quê? É uma boa pergunta, mas vale lembrar que ele tem a ideia aí de se lançar à presidência no futuro, né? E ele está fazendo isso de uma maneira um pouco mais independente do Bolsonaro do que os outros possíveis presidenciáveis entre os governadores, como Zema, Ratinho Júnior e Tarcísio, que ainda estão bem presos ao clã. A gente que trabalha com isso, Sofia, a gente tem uma incumbência muito ingrata, que é acompanhar o que está sendo dito lá no outro lado, né? E eu vi nessa bolha bolsonarista o pessoal concordando com o Caiado, pelo menos aqueles que ainda não estão ressentidos com o Caiado, mas concordando com medo, ou melhor, eles acusando que o governo federal estaria querendo criar uma, entre aspas, guarda nacional, com medo, e aí vem aquele medo de sempre, né? O fantasma da Venezuela, né? Porque que tá querendo fazer uma coisa meio bolivariana. O que você tem a dizer para essa galera, Sofia? Cara, quem dera. Coisas que reaças dizem que eu gostaria que fosse verdade. Gente, esse pessoal aí, eu acho muito interessante pensar dessa forma, porque é o mesmo pessoal que acha que não, porque a esquerda não sabe lidar com segurança pública, não, porque não faz o suficiente. E quando você vê tentar fazer alguma coisa, fica com esse medo. E a gente sempre tem que lembrar também que a incumbência aí da polícia, das forças auxiliares, de maneira geral, é fazer a investigação, é fazer o confronto. No final, quem vai, de fato, aplicar as penas ou qualquer coisa do tipo é a justiça, não é a polícia. Mas, enfim, eu iria por esse sentido. O que você diria, Lúcio?
É uma conversa que tem há muito tempo, esquerda e direita, falando sobre unificar as inteligências de polícia no Brasil como um todo. E esse é um caminho interessante, de fato, né? Ter essa centralização em algum lugar e ter essa inteligência mais bem definida, mais bem conectada entre Estado, Federação, Município. Mas é isso. Ou se não faz, não está fazendo nada. Se faz, tá tirando aqui do nosso, né? Então, o Caiado realmente, ao que parece, ele está ali para discordar. Não importa o que for feito, ele está ali para discordar, porque tem um interesse político no meio. Quem discordou, ou pelo menos quem também foi um contraponto ali, foi o governador do Rio, né? Que também Cláudio Castro. Eu sempre esqueço o nome dele. Obrigado, Sofia. Que também foi uma voz contrária. Mas a percepção, Sofia, pelo menos da minha parte, é de que teve uma visão positiva. Talvez o governo podia ter se preocupado em entregar pelo menos uma prévia, um pitch antes dessa reunião, uma questão política, né? Para você tentar não desagradar por conta disso. Mas aí também, quem sou eu para dar algum conselho pro político que é o Lula, né? Se ele achou que era melhor juntar a galera ali na hora e apresentar, tá ele, o Lewandowski ali, né? O próprio nosso vice, né? O Picolé de Chuchu também. Então todos entendem muito bem dessa parte politiqueira da coisa. O que você acha, Sofia? Você acha que deveria ter falado antes com os governadores ou esse momento realmente chegar e, essa é a PEC? O que vocês acham? Eu, a princípio, eu tentaria fazer essa articulação, até porque essa reunião, ela inclusive foi transmitida ao vivo no canal Gov, então me parece até uma coisa um tanto arriscada fazer assim de surpresa, sabe? Eu iria por esse caminho, eu concordo com você, de pegar e mandar fazer essa articulação primeiro. Apesar de que talvez pegar de surpresa fosse justamente a intenção, mas eu não iria por esse caminho. Pode ser. Eu vou pedir para você, que é fazedor de memes, me mandar no Instagram assim um meme. Goiás antes do Caiado acabar com a segurança, Goiás depois do Caiado, assim, um paraíso, sabe? Faz e manda pra gente. Como é que é aqueles panfletos do Testemunho de Jeová, né? Sofia, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito bem, minha gente. Antes de ir embora, inclusive vou deixar a Sofia aqui na tela, porque eu quero saber da Sofia, aqui no nosso novo canal, que é o canal da TV Cringe, youtube.com/TV Cringe Brasil. Tem um vídeo novo saindo às 9 horas da noite do dia 1º/11. Se você está vendo esse vídeo depois desse horário, já está pronto. Já está para chegar lá e assistir. Sofia, o que a gente vai falar aqui em relação à democracia dos Estados Unidos? A gente vai falar um pouquinho sobre as eleições entre Bush e Al Gore, que acabou sendo decidida pela Suprema Corte dos Estados Unidos e que hoje a maioria das pessoas concorda que foi decidido errado, que Al Gore deveria ter se tornado presidente. Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do dinheiro, né? Como o dinheiro influencia e muito na política dos Estados Unidos. E vamos falar um pouquinho sobre supressão de eleitores, né? Como se usa muitas estratégias para impedir que as pessoas votem por lá. Excelente, roteiro completíssimo. Muito bom a gente falar disso, porque vai começar agora a eleição nos Estados Unidos. Obrigado, Sofia. Até mais. Até. Na tela para você que o QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim, o nosso clube de membros do Meteoro. Grande abraço. Até a próxima.